Deus. Louvado seja Deus. Meditando aqui, irmãos, como é as coisas de Deus. As coisas de Deus acontecem naturalmente. Tudo que é de Deus, percebe-se que não é, às vezes, combinado. Flui naturalmente. Vivendo aqui essa dupla, né? Missionária Luana, diaconisa Daiane. Vamos cantar um hino nós duas. Essa história já está rolando um tempo aqui na igreja, né? E está dando certo. A gente sente a presença de Deus, a gente sente o mover de Deus. Eu estava aqui pensando, depois já entra mais integrante. Aí já veio o Ministério de Louvor. E eu já estava lembrando da Jesus Cristo Liberta, né? Tem aqui os remanescentes da Jesus Cristo Liberta, Luana, eu, Donato, Giovanni, que criaram lá o grupo, vários ministérios de louvor, grupo de louvor, era tribo de Levi, era grupo Sião, e assim são as coisas de Deus, irmãos. Irmãos, vamos abrir, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 29. Vou ser breve. Quero estar meditando com os irmãos nesta palavra. Está presente aqui conosco o nosso irmão Donato, nosso amigo, que nos dá a honra da sua visita. Que o Senhor te abençoe, que você seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. 31. Eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Podeis assentar, tome assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados queridos irmãos, esta passagem, a partir do versículo de número 15, o apóstolo dá testemunho sobre João Batista. E é interessante que ele faz uma descrição diferenciada do ministério de João Batista, diferenciada dos demais autores. Por exemplo, o evangelista Mateus, no capítulo de número 3, quando ele fala sobre João Batista, ele já é mais descritivo na questão histórica, ele já conta uma história. Se você perceber, todo o evangelho de João é mais uma pregação
é um sermão, diferentemente de algo narrado, contando apenas uma história. E aqui neste texto, a epígrafe diz assim, versículo 15, o testemunho de João Batista. João Batista dá testemunho de Jesus. Mas João Batista, como nós sabemos, ele foi reconhecido como uma autoridade profética. Ele foi reconhecido como um homem de Deus, como um servo de Deus, e a sua pregação atingia toda a vizinhança e circunvizinhança. Todos vinham convencidos pelo poder da pregação, pelo poder da sua mensagem, e essas pessoas se ofereciam para ser batizados. E ali ele batizava essas pessoas. Mas quando foi um belo dia, estava ele batizando, no seu cotidiano, aparece Jesus. E quando Jesus aparece diante dele, ele grita. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ele então diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele ainda diz mais: este é aquele do qual eu dei testemunho para vocês. Este que veio após mim é antes de mim. Ou seja, nós sabemos que João era 6 vezes mais velho do que Jesus. João nasceu de Maria Isabel, e esta, sendo velha, dá à luz, e ele, após 6 meses, Jesus Cristo nasce. E quando Maria concebe a Jesus, e ela se encontra com a sua irmã, ou com a sua prima, se não me falha a memória, aliás, era irmã mesmo, porque eram 3 Marias, era a Maria Isabel, existia a mãe de Jesus, e existia uma outra Maria que era a mãe de Tiago e a mãe de João. E essas duas, quando se encontram, a criança mexe no ventre, a criança já dá testemunho, e ela grita. Maria ainda estava entrando pelos portais: este que está no teu ventre. E ela chama Maria de uma mulher cheia de graça. Ela então ali começa a enaltecer, e é usada em profecia. E aqui nesse texto, João afirma que Jesus era antes dele. Este que vem após mim é antes de mim. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, queridos irmãos, é autoexistente. E a autoexistência de Deus na teologia, ou a autoexistência de Cristo na teologia, quando dizemos que Jesus é autoexistente, estamos dizendo que Ele já era no princípio, Ele já existia antes de nascer. E como isto é possível? Capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. E o próprio Jesus, lá no capítulo 17 de João, quando ele ora pelos discípulos, a oração sacerdotal, ele diz assim: que eles tenham comunhão conosco, assim como eu tive contigo antes da fundação do mundo.
Então, o que isso inclui dizer? Que o nosso Jesus, Ele é eterno, Ele é sem começo, Ele é sem fim. E a gente vê em muitas ocasiões no Antigo Testamento Ele se manifestando. Ele se manifestou, por exemplo, em forma cristofânica. Ele se manifestou, por exemplo, em forma teofânica. O que é teofania, pastor? Teo é Deus, fania são formas. Ou seja, Deus se manifestando em formas humanas. Deus se manifestando no Antigo Testamento. E Jesus muitas vezes houve as suas aparições teofânicas. Por exemplo, Ele apareceu para Abraão como o terceiro anjo que anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E quando ele aparece para Abraão, a palavra do Senhor nos diz que Abraão se prostra diante dele e o adora. E a gente sabe, de acordo com as Escrituras, os anjos não podem ser adorados, os anjos não podem receber adoração. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse capítulo 22 e versículo 6, que quando João recebe a visitação daquele anjo, ele vai se prostrar para prestar reverência. E o anjo disse: não faça isso, porque eu sou servo de Deus e sou co-servo da igreja, eu sou co-servo vosso. Então inclui dizer que anjo não pode receber adoração. Na igreja de Colosso, por exemplo, naquela região havia um tipo de prática, um tipo de crença, onde essas pessoas erigiram um altar dentro da igreja e eles prestavam cultos aos anjos, eles glorificavam aos anjos, eles bendiziam aos anjos. E Paulo está mostrando lá no capítulo 2 e o versículo de número 16, dizendo que nele foram criadas todas as coisas, sejam principados, sejam todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ou seja, Paulo está dizendo, por mais que os anjos sejam gloriosos, mas Jesus é muito mais glorioso. Por mais que os anjos sejam poderosos, mas Jesus Cristo é muito mais poderoso. E eu só quero dizer para a igreja que os anjos mais poderosos são os serafins. Primeiro vem anjos, principados, potestades, arcanjos, querubins e os serafins. Talvez você estava pensando que os anjos mais poderosos são os arcanjos, porque eles são chefes de exércitos. Mas não, um arcanjo não é mais poderoso do que um querubim, e um querubim não é mais poderoso do que um serafim. Só para vocês terem uma ideia, queridos irmãos, se neste exato momento aparecesse entre nós um querubim, sabe o que aconteceria conosco? Todos nós seríamos desiderados, todos nós iríamos virar pó de tanta glória que é um querubim. E a palavra de Deus está dizendo em Apocalipse capítulo 5, louvado seja Deus, que diante dele todos os anjos o adorem, todos os anjos prestem-lhe louvor. Eu acredito que quando Jesus ele anda no céu e os anjos quando contemplam a ele, eles não cessam de adorar, eles não cessam de glorificar. Eu tenho uma prova bíblica. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, os anjos prestam culto a ele, e os anjos chamam Jesus de Cordeiro. Eles dizem: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, o que foi morto e o que reviveu. Digno é o Cordeiro, o que foi morto e o que reviveu.
mais forte do que querubim. Mas a gente sabe que Miguel vence Satanás. Deus criou um arcanjo para vencer o querubim. E eu pesquisando, mas como pode? Se Miguel é arcanjo, então Miguel não poderia poder com Satanás, ele não poderia vencer Satanás. Mas quando você abre a sua Bíblia em Judas, versículo de número 9, quando Satanás foi querer tomar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel aparece e vence Satanás, o impedindo que ele tocasse no corpo de Moisés. E a palavra que o arcanjo disse para Satanás foi esta: que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Eu quero que esta igreja militante levante a sua mão para o céu, porque Deus tem uma bênção para nos entregar nesta noite. Satanás é mais forte do que Miguel, Satanás é mais forte do que esta igreja, Satanás é mais forte do que os profetas, Satanás é mais forte do que os pastores, ele é mais forte do que todos os poderes, mas ele não é mais forte do que o nome de Jesus, ele não é mais forte do que o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome beberão coisas mortíferas e não terá dano nenhum. O segredo da vitória desta igreja, o segredo para vencer Satanás é o nome do Senhor, é o nome do Senhor. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Perante este nome todo joelho se prostra e toda língua confessa que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Agora interessante, queridos irmãos, é que quando João Batista contempla Jesus e ele dá testemunho, afirmando que Jesus teria que nascer entre os judeus. Aí a minha pergunta: por que ele não nasceu, por exemplo, por que ele não nasceu em Roma? Você já pensou se a gente fosse escolher aonde Jesus deveria nascer? Nós queríamos em Roma, nós queríamos em Atenas, porque Atenas é a capital da Grécia, era o berço de toda a civilização, onde habitou todos os poetas, onde habitou os maiores filósofos. Então seria justo Jesus nascer em Atenas, seria justo Jesus nascer em Roma, porque era de Roma que havia as maiores potências do império, o Império Romano, onde tinham os imperadores, os poderosos. Ele poderia nascer lá, ele poderia, por exemplo, nascer em Jerusalém, que era o berço da religiosidade, onde nasceu o sacerdócio. Ele poderia nascer em Jerusalém, mas a Bíblia diz, lá no livro de Miqueias, capítulo de número 5, tu, ó Belém, tu, ó Efrata, de ti virá o Messias. Louvado seja Deus, de ti virá o Messias. E o que é interessante é que no nascimento de Jesus não havia estalagem, e Jesus Cristo vai nascer justamente aonde o boi, o jumento, fazia a sua redenção, no estábulo, é o que diz a palavra do Senhor, e ali ele nasce. Mas o que é interessante, queridos irmãos, é que quem assistiu o seu nascimento foram magos. Não se sabe se eram 3, só se sabe que eram 3 presentes. Quem assistiu o seu nascimento foram pastores. Estas pessoas assistiram o nascimento de Jesus Cristo. E quando, por exemplo, o príncipe Harry, ou por exemplo o príncipe Charles, quando eles nasceram na Inglaterra, nesta época todos os holofotes, todos os jornais estavam voltados para eles. E era um comentário do mundo todo: nasceram
o príncipe, nasceu o príncipe Charles, nasceu o príncipe Hel, e eram todos os comentários por todas as partes, em todos os jornais, e isso foi aclamado em todo o mundo, todos estavam ali paralisados, e isso nós conhecemos como um culto à celebridade. Por exemplo, quando a rainha da terra faleceu, várias pessoas fazendo filas quilométricas, foi o momento em que parou o mundo, parou os jornais, todos os holofotes estavam voltados para a Inglaterra, falando, comentando sobre a morte da rainha. Mas, queridos irmãos, Jesus Cristo estava sendo assistido por pastores e por magos, mas aqui no céu, aqui na atmosfera, a palavra do Senhor diz que os anjos inteiros desceram, lá em Lucas capítulo de número 2, e eles cantavam, dizendo, glorificando aquele que é digno, digno, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e eles desceram sobre o planeta Terra, e estavam cheios de anjos, era anjo por todas as partes, glorificando a Jesus Cristo. E o que é interessante, queridos irmãos, é que ninguém nasce rei, primeiro nasce príncipe e depois se torna o rei. Mas Jesus, ele nasceu rei e foi glorificado como rei, foi exaltado como rei. Aleluia! Levante a sua mão para o céu para você ter motivo para adorar a Deus nesta noite. Aleluia! Existem várias maneiras de você obter um grande nome. Existe a maneira de você nascer com um grande nome. Jesus nasceu com um grande nome, o nome que está sobre todo nome. A outra maneira de você, meus queridos irmãos, obter um grande nome é você, pelo mérito, pela sua capacidade, você obter um grande nome. Jesus obteve um grande nome, porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu todos os demônios, ele venceu o pecado. É por isso que ele tem um grande nome, porque ele obteve um grande nome. E para você receber um grande nome, você precisa que alguém lhe conceda. E a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Deus Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, pelo qual perante este nome todo joelho se prostre e toda língua confesse que ele é Senhor, que ele é Senhor. E é por esta razão que João está dizendo, ele é antes de mim. Aquele que veio após mim é antes de mim. Está falando sobre a alta existência de Cristo, está atestando sobre a eternidade de Cristo. Agora João chama Jesus de Cordeiro. Por que ele chama Jesus de Cordeiro? Dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus tem diversos títulos, mas no céu ele é glorificado como Cordeiro. No céu ele é adorado como Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá, o que é digno, o Cordeiro, ele é glorificado como Cordeiro. E aqui nesta passagem, João chama de Cordeiro, e isso remete ao tempo em que Abel fazia sacrifício. E a gente vê que Abel pega, por exemplo, a sua oferta, o holocausto, e oferece em forma de sacrifício. Ele pega um macho primogênito das suas primícias e oferece a Deus em sacrifício. Mas por que ele oferece a Deus em sacrifício? Isso ele aprendeu com Adão. Os irmãos lembram que Adão, antes de pecar, andava nu pelo jardim. Depois que ele peca, juntamente com Eva, eles se escondem atrás de um arbusto e cobrem a sua nudez com folhas. E eles pensavam que Deus iria matá-los, porque Deus disse:
Se vocês comerem da árvore do conhecimento, vocês morrerão. E esta árvore estava no meio do jardim, como os irmãos já sabem a história, e a deles estava escondido. Vamos se esconder, mulher, porque se o Criador vier nos visitar e Ele souber o que a gente fez, Ele vai nos matar. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não os mata, mas pelo contrário, Deus pega a pele de animais e cobre a nudez de Adão. Ou seja, Ele pegou peles de animais e cobriu a nudez de Adão e cobriu a nudez de Eva. Então aqui o que a gente aprende? Se Deus pegou peles de animais, para pegar peles de animais, algum animal tinha que ter sido sacrificado, algum animal tinha que ter morrido. Então dali surge a prática do culto, ou seja, o culto como oferta, como aroma agradável a Deus. E eles então aprenderam isso com o seu ancestral, conhecido como Adão. Por que eles faziam esse tipo de prática? Porque aprenderam com Adão que esta era a forma de culto. Depois a gente vê que na geração de Noé, na geração de 7, houve 10 gerações, e estas gerações foram homens que passaram a invocar o nome do Senhor. E desde aí a gente vê que era natural a oferta por meio do sacrifício, a adoração por meio do sacrifício. Isso era comum. A gente vê em Gênesis capítulo de número 14, a gente vê Abraão também fazendo o sacrifício, mas o único sacrifício que a gente contempla está no capítulo 22 do livro de Gênesis. Este foi um dos maiores sacrifícios que a gente vê na história. E é interessante, queridos irmãos, que este sacrifício que Deus queria não era de animal. O sangue que Deus queria não era jamais de cordeiro, não era de carneiro, mas o sacrifício que Deus estava pedindo para Abraão era de seu filho Isaque. Deus simplesmente, de forma surpreendente, chega para Abraão e diz: Abraão, suba ao monte e sacrifica o teu filho para mim. Aquilo ali foi como uma facada em seu coração, foi como uma punhalada em seu coração. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão apenas obedece à ordem de Deus, ele obedece a palavra do Senhor. Mas voltou aos Hebreus, diz que Abraão obedeceu ao Senhor, porque dentro do seu coração ele teve fé. E qual foi a fé de Abraão? Não duvidar do caráter de Deus, não duvidar do caráter do Senhor. Meus queridos, muitas vezes na nossa caminhada cristã vai acontecer coisas confusas na nossa vida, vai acontecer coisas que a gente não entende, mas a fé nos leva a confiar no caráter santo de Deus. A fé nos leva a confiar na palavra do Senhor. A fé nos leva a confiar na promessa do Senhor. Abraão prestou aquele sacrifício porque ele recebeu de Deus uma promessa. Essa promessa foi essa: este teu filho Isaque, ele vai ser o pai da tua posteridade. Este teu filho Isaque, ele é o filho da promessa. Ele é o filho da promessa. Então preste atenção, queridos. Eu quero falar algo de Deus aqui para vocês. Abraão é pai 3 vezes. Abraão é pai 3 vezes. Na primeira vez, Deus disse para Abraão: eu vou fazer da tua descendência como a areia do mar. Na segunda vez, Deus manda Abraão contar as estrelas, dizendo: eu vou fazer da tua descendência como as estrelas do céu. Quando Deus diz: vou fazer da tua descendência como a areia do mar, Deus está dizendo: através de ti virão povos, virão nações. Mas quando
diz no capítulo 17: eu vou fazer da tua descendência como as estrelas dos céus. Ele está se referindo aos filhos espirituais. E quem são os filhos espirituais de Abraão? A igreja do Deus vivo. Abraão é o nosso pai pela fé. Está registrado em Romanos capítulo de número 4 que Abraão é o nosso pai pela fé, não pela circuncisão, mas porque no capítulo 15 e o versículo 6 de Gênesis, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Se eu perguntar para você, meu irmão, por que você é salvo? Você simplesmente vai dizer: porque eu creio em Jesus. Mas isso não é resposta. Você tem que dizer o que você faz para você ser salvo. Você tem que dizer o tanto de dinheiro que você dá para você ser salvo. Você tem que dizer o tanto que você ora para você ser salvo. Você simplesmente responde: eu sou salvo, não porque eu mereço. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Eu acredito em Jesus, o Filho de Deus. E Abraão não foi circuncidado, não foi salvo porque ele foi circuncidado. Ele não foi salvo porque foi o pai da circuncisão, é o que Paulo diz em Romanos. Ele foi salvo porque creu, porque confiou, e ele acreditou numa promessa. E mesmo Deus dizendo que ele queria o seu filho como sacrifício, ele então concluiu: se o meu filho é filho da promessa, e se Deus é um Deus fiel e digno e verdadeiro como eu acredito, eu vou matar meu filho e Deus vai ressuscitar meu filho. É o que diz o autor aos Hebreus: Deus vai ressuscitar meu filho. Agora o que eu quero dizer para a igreja é que Deus estava fazendo apenas um dilema. Deus apenas estava mostrando para Abraão como as coisas são difíceis. Preste atenção, igreja. A mesma forma que Deus promete para Abraão que o seu filho seria filho da promessa, e depois o próprio Deus pede este filho em sacrifício, você tem que voltar para Gênesis capítulo 3, quando Deus disse assim para a mulher: da tua semente virá um, e este vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: o Messias, este Messias é que vai salvar. Este Messias é que vai salvar. E a gente sabe que depois que Adão recebeu esta profecia, que Eva recebeu esta profecia se cumpriu 4.000 anos depois. 4.000 anos depois. Agora o que é interessante é que de Adão até Jesus vários justos morreram. Várias pessoas que invocaram o nome do Senhor morreram. Várias pessoas partiram. E o que a Bíblia diz? Que essas pessoas que partiram, elas partiram para o paraíso. Abraão, por exemplo, quando partiu, ele foi para o paraíso. E depois da morte de Abraão, o paraíso recebeu um nome. E que nome foi esse? Seio de Abraão. Seio de Abraão. E por que todas essas pessoas estavam indo para lá? Por que todas essas pessoas, quando morriam, iam para o paraíso? Elas iam para o paraíso pela fé, mas uma fé futura. Nós, quando morremos, a gente também vai para o paraíso pela fé, mas uma fé passada, uma fé que está no tempo passado. Porque de Jesus até nós fazem 2.000 anos, e vários justos continuam sendo salvos. O que eu estou dizendo para a igreja? Eu estou falando para a igreja que todas essas pessoas que estavam sendo salvas, era sob a promessa do Messias.
E Deus já estava salvando estas pessoas com antecedência, porque Ele iria enviar o seu Messias. E Deus iria enviar o seu Messias porque Ele é um Deus fiel. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Ele não é escritor para que minta, nem escritor para que se arrependa. Tudo que Ele disse, Ele fará, tudo que Ele falou, se cumprirá. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, aleluia, corramos firmes para a nossa confissão, porque aquele que nos fez a promessa permanece fiel. A Bíblia diz, lá no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, não serão retardadas nenhuma das minhas palavras, mas tudo que o Senhor falou se cumprirá. A palavra do Senhor diz em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é escritor para que minta, nem escritor para que se arrependa. Tudo que Ele disse, Ele fará, e tudo que Ele falou se cumprirá. A palavra do Senhor diz em Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, estão firmadas as tuas palavras do céu. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aquilo que Deus falou está de pé. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos fazer de conta, pastor, e se Jesus não viesse? E se não viesse o Messias? Simples. Deus ia pegar toda aquela gente que estava no paraíso, ia jogar todos no inferno. Até Abraão, até Moisés, toda essa gente que foi para o paraíso, eles só foram para o paraíso por causa do Messias futuro que estava prometido. Isso tem prova bíblica, pastor? Romanos capítulo 3, versículo número 23, versículo 23, e todos pecaram, então destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela redenção, pela salvação em Cristo Jesus, porque quando Ele morreu, Ele puniu os pecados anteriormente cometidos pela sua propiciação. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, quando Cristo estava com seus braços abertos, dizendo: Pai, em tua mão entrego meu espírito, tetelestai, Ele estava dizendo: todos os pecados de Adão até hoje, e todos os pecados do futuro, está sendo punido em mim, e todos aqueles que são eleitos para serem salvos estão sendo escolhidos por mim. Então nós ainda não tínhamos nascido nesta época, mas lá Jesus, lá no passado, Ele já estava nos purificando dos nossos pecados pelo seu precioso sangue. E é por esta razão que a Bíblia o chama de Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se não fosse o Cordeiro, Isaac seria morto, Isaac seria sacrificado. E quando Abraão pega o cutelo e vai encravar no peito do seu filho, o anjo brada do céu dizendo: Abraão, não faça nada para o rapaz, porque Deus já providenciou para si. Aleluia. O Cordeiro. Aleluia. Deus já providenciou para si o Cordeiro. Aleluia. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Isaac vai levar a lenha para o seu pai, ele pergunta para o seu pai, dizendo: Pai, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? 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 Sem cordeiro não tem salvação, sem cordeiro não tem alegria, sem cordeiro não tem céu, sem cordeiro não tem paraíso, sem cordeiro não tem cumprimento de promessa. Tudo acontece na sua vida é por causa de Jesus, o seu filho, é por causa de Jesus, o seu filho. Então comece a receber, comece a sentir, comece a receber. Você não está aqui porque você é religioso, você não está aqui porque você é simpatizante da fé, você
por causa do Cordeiro. Se não fosse o Cordeiro, você não estaria aqui. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, por Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Adore, Aleluia! porque eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Glória! Adore o nome dele. Bendiga o nome dele, exalte o nome dele. É por isso que ele bradou dizendo: eis o Cordeiro de Deus, está aqui ele. Aleluia, 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 aleluia. Como se Jesus estivesse dizendo assim: gente, pode se tranquilizar, porque ele já chegou. Gente, pode descansar o coração, porque ele já chegou. Pode ficar tranquilo, porque ele já chegou. Pode ficar tranquilo, porque ele já está aqui. Ele já veio, ele já está aqui. Apacigua o teu coração, irmão, porque Jesus já chegou. Ele já está aqui. Aquele que resolve tudo, aquele que faz tudo, aquele que tem tudo, aquele que pode tudo. Ele já chegou, ele já está aqui, ele já está aqui. Todos os teus problemas, todas as tuas adversidades, todas as tuas agonias, apresenta diante do Cordeiro. Levanta esta mão para o céu e diga: Jesus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, o crucificado seria eu. Se não fosse o Senhor, quem estaria no madeiro seria eu. Se não fosse o Senhor, o perdido seria eu. Mas o Senhor veio em busca da dracma. O Senhor veio em busca da ovelha perdida. O Senhor veio e Ele te encontrou, Ele te achou, Ele te pegou e Ele diz: tu és meu, tu és meu, tu és minha, tu és minha. Eu vim para te buscar. Glória a Deus! Aleluia! É por isso que eu entendo por que no céu teve meia hora de silêncio. É por isso que eu entendo por que João chorava muito. E eu, João, chorava muito. Porque ninguém era digno de abrir o livro e de desatar os seus erros. Enquanto eu chorava muito, desconsoladamente, alguém brava e diz: João, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá, o que é digno, o que venceu, é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E é por isso que eu digo, irmãos, preste atenção na mensagem. É por isso que todos os anjos o adorem. É porque naquele momento em que ele entra nos portais celestiais, porque preste atenção, Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Poderoso. Ele é o Rei da Glória. E os portais celestiais se abrem e Jesus vai marchando. E naquele momento que Jesus vai marchando, os anjos, quando vêm e começam a adorar, começam a dizer: digno meu Cordeiro, digno meu Cordeiro, digno meu Cordeiro, presta reverência. E os 24 anciãos também o resistem e começam a adorar. E ele vai em direção ao altar, ele vai em direção ao trono, ele vai marchando em direção ao trono. E ele toma o livro na mão direita de Deus Pai. E ele pega este livro e abre os selos, abre este livro diante de todos. E é por isso, meus irmãos, que eu estou dizendo aqui nesta noite: tranquiliza o teu coração, porque o Cordeiro já chegou, o Cordeiro já está presente aqui. E ele pega na tua mão direita e te diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assustes.
Então você pode adorar. Você pode adorar, você pode bendizer, você pode enaltecer, você pode glorificar o nome de Jesus. Vai glorificando o nome de Jesus. Vai glorificando o nome de Jesus. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Bendiga, bendiga. Se você tem um cordeiro, você tem tudo. Aleluia, Pai. Aonde é que está o cordeiro? Meu filho. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Deus proverá. Quando tem cordeiro, aquilo que falta, Ele completa. Quando tem cordeiro, aquilo que você necessita, Ele completa. Quando tem cordeiro, aleluia, Deus provê. Deus provê, Deus provê. Aquilo que está faltando na tua vida, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar, Deus vai providenciar. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus.